Eu já venho falando sobre isso há muito tempo, mas como a gente eu só consigo falar assim um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra, então eu sei que a maioria das pessoas não consegue juntar um assunto com o outro. Então isso se torna difícil. Mas na medida que vocês que estão me seguindo há anos, então estão aprendendo e vão ouvindo e vão juntando as coisas, as informações, tá? Então, a transição da Terra, ela é uma coisa assim muito incrível, né? Porque, de forma resumida, eu diria para vocês que desde há cerca de 13 mil anos atrás, quando ocorreu o afundamento de Atlântida no Oceano Atlântico, por isso que Atlântico tem esse nome, Atlântico vem de Atlântida. Então, eu sei que os pesquisadores, aí tem gente que fica inventando tudo quanto é lugar para dizer que lá era Atlântida, mas não. O Atlântida, a central dela, o local principal dela, era de uma ilha muito grande, né? Quase um continente, que afundou no mar por volta de 13 mil anos atrás, e que foi justamente naquele período em que ocorreu a o chamado dilúvio planetário, né? Na Bíblia fala dilúvio universal, não é universal, é planetário, um negócio. E olha, nem foi planetário, isso aí, apesar de ter afetado o planeta como um todo, ele não foi planetário, ele pegou parte da Europa, pegou uma grande parte aí, pegou da América, né? O que aconteceu há 13 mil anos atrás provocou abalos, né? A subida da Cordilheira dos Andes, mas isso não aconteceu tudo no mesmo tempo, não. O planeta foi aos poucos que foram acontecendo, essas coisas são muito demoradas, o processo para o padrão de consciência humana. Então, tem gente que lê, se informa dessas coisas e fica achando que aconteceu tudo assim, na mesma hora. Não é assim. Não é. Então, de 13 mil anos para cá, muita coisa vem acontecendo. Primeiro que essa Matrix, que a humanidade ficou com a cabeça completamente presa dentro dela, já vem deste período aí, até de um pouco antes dos 13 mil anos de Atlântida, né? E ela, nesse período todo, entre o começo do afundamento de Atlântida, antes de ter aquele dilúvio final, muito tempo antes que o continente e outras partes do planeta já vinham sofrendo abalos sísmicos, vieram sofrendo ondas do mar muito grandes. Então a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando e culminou com uma devastação muito grande que aconteceu de um dia para a noite. Aí sim foi tudo muito rápido. Mas nesse período que tudo começou a abalar, se afundar e tudo mais, muita gente de Atlântida começou a sair de lá. Então, esse povo é que deu origem a muitas raças que temos hoje na Terra, né? Como, por exemplo, os peles vermelhas dos Estados Unidos são atlantes, vieram de Atlântida. Então, teve outros povos aí, como até o dos México, né? Os maias também vieram de lá. A Atlântida era dividida em 10 povos diferentes, 10 etnias diferentes, e elas se espalharam pelo planeta todo. Então, dentro disso tudo, tem centenas de coisas, de assuntos que são assim, são assuntos complementares, porém, vocês podem imaginar isso como mera curiosidade, por exemplo.
Mas é interessante saber que aqui no Brasil temos coisas muito importantes também que estão relacionadas umas com as outras. Por exemplo, o Planalto Central brasileiro, especificamente aquela região que se localiza na Chapada dos Veadeiros, eu já falei disso para vocês antes. Essa é uma região que está diretamente ligada à questão Atlântida, né? Então, agora se você me perguntar como, bom, um dia eu vou fazer uma live para vocês inteirinha sobre esse assunto, mas essa região da Chapada dos Veadeiros, pode ter certeza disso, ela é geologicamente a região mais antiga do planeta. Então, é a região que primeiro se solidificou, quando o planeta ainda era lava incandescente. Então, é a primeira parte do todo o planeta que se solidificou. E também ali foi um local energético tão importante, que é onde tem o vórtice de energia mais poderoso da Terra, né? Lá tem algumas regiões da Chapada que o magnetismo é tão forte que chega a 60 Gauss de magnetismo. Isso é muita coisa. Tem uma montanha lá, como aquela que tinha a fazenda que eu morava lá, que a gente tinha lá na Chapada dos Veadeiros, que é conhecida como Montanha da Baleia. A Montanha da Baleia, ela é o epicentro da energia magnética, né? Nós sabemos que esse magnetismo vem da quantidade de cristais que tem no subsolo, né, de minério de silício, que tem muito. Já em medições feitas na época que morava lá, mostraram que chega a ter 200 metros de profundidade só de cristal. Então, a energia magnética que sai daquele solo é poderosa, para chegar a 60 graus, 60 Gauss de magnetismo. O segundo lugar no mundo, tão magnético conhecido, tão magnético quanto lá, mas não tanto quanto lá, é Machu Picchu, no Peru, que chega a 40 Gauss, então, ou seja, 2/3 da energia de lá. E nos estudos que fizemos nessas regiões todas, ficou mostrado, inclusive com achados arqueológicos, que mostraram que realmente aquela região era como é que eu vou dizer isso? Como se fosse uma parte de Atlântida. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês, para mostrar que a história da humanidade, ela é muito desconhecida. A ciência e a própria história negou tudo isso. Transformaram a história de Atlântida como uma lenda, quando não é uma lenda. Platão escreveu muito sobre Atlântida, muito mesmo. E Aristóteles também, e outros que escreveram sobre isso, e, enfim, existem registros incríveis sobre isso que estou dizendo. Mas essas coisas, elas só são assim, fatos para quem busca a verdade.